Graça e paz, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Bem-vindo ao canal IESPA, daqui a pouquinho uma mensagem poderosa para poder abençoar a sua vida. Fica ligadinho até o final que você vai ser muito abençoado. O objetivo é sempre abençoar você, fazer com que você aprenda, que você cresça, que você tenha fé por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera isso, ela gera fé, ela gera esperança, ela gera gratidão, e tudo aquilo que Deus traz para nós é a vida de Deus se manifestando. Então, daqui a pouquinho uma mensagem poderosa. Mas antes, se você está comigo aqui, não deixa de compartilhar, não deixa de seguir, e que você tenha aí um bom culto, um culto abençoado, uma mensagem abençoada sobre a sua vida, tá bom? Deus abençoe. Fica com a mensagem agora. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Nós vamos ler o versículo 1, que diz assim o texto: Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé, o do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Verso de número 2. O escoldeiro em cujo braço o rei se apoiava, Luiz, abaixa o fundo para mim, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu verás com os teus próprios olhos, tu verás com os teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. Responde, repete comigo: portanto, dessa fartura não comerás. Preste atenção, toda vez que a gente lê o livro de Reis ou a palavra de Deus, nós sempre temos que entender que existem homens de Deus que foram levantados para uma finalidade, e o profeta Eliseu aqui foi levantado por isso. Só que a Bíblia também vai dizer que esse povo aqui que nós estamos falando estavam passando algumas adversidades, não poucas. O negócio era meio sério, ao ponto da cidade ser totalmente cercada. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Ao ponto da cidade toda ser cercada, causando o quê? Fome. Causando o quê? Causando o quê? Só que a fome que esse povo tinha não era simplesmente a fome de comida só. Automaticamente eles também vão entrar num processo de fome espiritual. A escassez, eu considero aqui que não é uma escassez apenas física, mas também uma escassez espiritual. E por que a escassez espiritual vem, ou a física vem? Por um afastamento da presença de Deus. Toda vez que eu e você nos afastamos da presença de Deus, automaticamente nós vamos ficando com fome. Hoje pela manhã, aqui, logo que eu saí, acabou o culto, eu acabei saindo, eu vi uma pessoa ali do outro lado da rua, mexendo no lixo. Achou um pedaço de pão no lixo e começou a comer. Comia com desesperado. Por quê? Porque a fome causa isso. A fome vai causar sempre desespero nas pessoas. Então, se você algum dia já provou da glória de Deus ou da presença de Deus, e hoje você tem fome dessa presença, dá um desespero em nós. Amém ou não? Por quê? Porque é impossível nós ficarmos sem a presença de Deus. O cerco, muitas vezes, que vai nos envolvendo, vai trazendo para nós uma dificuldade de entendimento. E toda vez que essa dificuldade chega na nossa vida, nós acabamos julgando e dizendo: Deus não está com a gente. É o natural. Quando eu olho esse texto, eu vejo o povo de Israel vivendo um período de escassez, porque se afastaram de Deus. A fome está batendo na porta, o cerco está gigante, grande, e tudo está mostrando que eles vão morrer. O cerco causa isso. Cercar a cidade e intimidar o povo que está do lado de dentro, ô irmão, assusta. Sim ou não? Sim ou não? Quando o povo se afasta de Deus, automaticamente a gente acaba vivendo essa escassez.
Um período longe da presença de Deus sempre vai trazer situações complicadas. 2 Reis, do capítulo 6, do versículo 28 e 29, você vai descobrir uma cena horrível que aconteceu naquele lugar. O rei está passando por um determinado lugar e duas mães gritam assim: socorre, me ajuda. O que está acontecendo aí? Eu fiz um acordo com essa mulher aqui. A necessidade era tão grande que a mulher disse assim: vamos matar o teu filho hoje, vamos cozinhar, a gente come ele hoje, amanhã a gente mata o meu. Vamos fazer um acordo? Você mata o seu, amanhã eu mato o meu, nós vamos comer e saciar a nossa fome. De tanto que a necessidade tinha batido naquele lugar, o desespero daquele povo em se alimentar e ter comida. Só que a mulher matou, cozinhou, e quando ela cozinhou o filho, no outro dia falou assim: agora vai matar o seu. Eu falei assim: opa, o meu não. Aí o rei está passando e disse assim: me socorre, me ajuda, o que eu posso fazer? Contou o caso. A Bíblia vai dizer que o rei ficou com o coração partido e disse assim: Eliseu não vai ficar mais com a cabeça sobre o seu pescoço. Ele determina no coração em matar o profeta Eliseu por causa da fome. Eu vou perguntar e você vai responder. Posso perguntar sim ou não? Me ajuda. O profeta Eliseu era culpado da fome. Amém? Era? Não? E por que ele queria matar então? Por que o rei queria matar o profeta Eliseu? Sabe por quê? Posso pregar? Vou começar a pregar agora. Posso? É mais fácil você achar um culpado do que assumir a sua responsabilidade. Doeu, já foi. É muito mais fácil você achar um culpado. O culpado da fome é Eliseu. O culpado da queda é a mulher. E a mulher diz: é a serpente. Porque sempre você está tentando arrumar alguém, um culpado, para te isentar da sua responsabilidade. Deus então essa noite está dizendo para nós: assuma a sua responsabilidade. O culpado não é o profeta, o culpado somos nós. A Bíblia vai falar de uma determinada pessoa, eu creio que você conhece, chamado Abigail. Abigail era uma mulher muito sábia, aonde Nabal era um homem fanfarrão e o rei Davi havia pedido socorro para ele. E Nabal disse assim: ei, eu não conheço quem é esse homem, como que eu vou socorrê-lo? Quem não conhecia o rei Davi? A Bíblia vai dizer que Davi se levanta com fúria para matar quem? A casa de Nabal. Só que ao chegar o ouvido de Abigail de que Davi estava se levantando com ira para poder destruir a casa, a Bíblia diz que ela saiu ao encontro de Davi. Ela preparou uma comida, fez um churrasco, glória a Deus, aleluia. Preparou um lugar para dizer assim: ei, calma aí, o cheiro, imagina o cheiro, irmãos, a carne assando, não está vindo esse cheiro? Desce aqui, tem comida aqui. Abigail está se apresentando dizendo assim: você se levantou para destruir a minha casa. Preste atenção, é a casa dela que vai ser destruída. Abigail não está lutando por Nabal, Abigail está lutando pela casa. E o que mais me chama a atenção nesse texto todinho é como Abigail se comporta diante de uma dificuldade, diante dessa situação. Ela diz assim: não toca nele não, vai te prejudicar. Ele é fanfarrão, ele é bagunceiro, ele gosta dessas coisas, e você não precisa se meter com ele. Quer bater? Bate em mim. Se ele é desse jeito, o culpado sou eu. Eu pergunto e você vai responder: Abigail era culpada de alguma coisa? Não, mas ela está se levantando dizendo: eu estou me levantando para ser o intercessor da minha casa, o intercessor da minha família. Não mata ele, não toca nele, não destrua a minha casa. Quer bater? Bate em mim. Quando você aprender a assumir a sua responsabilidade no mundo espiritual, Deus vai mudar a tua história, a história da tua casa, porque você se levanta assumindo a sua responsabilidade. Sabe por que você está fraca? Por causa da igreja? Não, é porque você é o culpado. Sabe por que você não cresce? O que cresce é o governo. Não, você é o culpado. Não ponha mais culpa em ninguém. Assuma as suas responsabilidades. Vai para o joelho, meu irmão, vai orar. Deus vai mudar a nossa história. Não dá para a gente colocar a culpa
porque eu estou fraco espiritualmente. É o ministério de intercessão que não ora. É porque o ministério de diaconato, é o ministério, é a igreja, é Beltrano. Meu irmão, para com isso. O que Deus está dizendo e o que o Senhor está mostrando é que Ele está tentando achar um culpado. O culpado para a fome, o culpado para tudo aquilo que está acontecendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha aí, irmãos, vê se tem culpado para a situação que você está passando. Como é que está a sua vida com Deus? Está em dia? Como é que está a sua vida de oração? Está em dia? Não, bispo, as minhas coisas estão em dia sim, mas a minha vida não anda. A Bíblia vai dizer assim, nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Salmo 37, verso 25. Você consegue entender que eu tenho que assumir a minha responsabilidade diante de Deus para que as coisas possam mudar? O culpado não é o profeta Eliseu, irmãos. O culpado é o afastamento que as pessoas fazem. E automaticamente, irmãos, se sua vida espiritual não vai bem, a sua vida também carnal não anda, irmãos. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Nós precisamos olhar no dia de hoje para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e parar de arrumarmos culpados. Vamos parar? Por que a minha vida não dá certo? Eu quero te fazer uma pergunta. Você está orando como deveria orar? Você está buscando como deveria buscar? Você está se envolvendo com Deus como você deveria se envolver? Aprende, a escassez só chega na nossa vida quando há um afastamento de Deus. Vamos voltar à realidade da nossa vida e ouvir isso. Nós estamos afastando de Deus e automaticamente a escassez está batendo na nossa porta. Aí você diz assim, não, graças a Deus o meu armário está cheio de comida. E como é que está você interiormente? Como é que você está pelo lado de dentro? Como é que você está vivendo em fé, de glória em glória? Amém? Ou não? Amém ou não amém? Eu sei, irmão, a palavra é dura, mas para que você possa viver um período bom na tua vida, tem que haver um despertar na nossa história. E se você continuar arrumando pessoas, situações para aquilo que você está vivendo, você nunca vai se arrepender para poder retornar o centro da vontade de Deus. A palavra que eu tenho para vocês aqui essa noite é: a escassez vai acabar. Eu vou dizer de novo: a escassez vai acabar. Eu vou dizer outra noite: a escassez vai acabar. Diga glória a Deus. Por que a escassez vai acabar? Versículo 1. Volta aí, Nicolas. Te colocarei hoje, Nicolas. Volta aí, só dá uma setinha. No versículo 1. Eliseu respondeu. Vamos ler todo mundo junto? Escuta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. A profecia é: em 24 horas a escassez vai acabar da vida de vocês. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Em 24 horas vocês irão experimentar uma grande provisão do Senhor. Eu vou outra vez para você entender. O profeta está liberando uma palavra. A Bíblia vai nos ensinar que tudo aquilo que nós cremos, nós recebemos. Amém ou não? A questão é: eu tenho uma palavra de Deus, por que ela não acontece na minha vida? Por que ela não cumpre? Porque não adianta ter a palavra, você tem que acreditar na palavra. As pessoas têm o segredo, as pessoas têm a receita, as pessoas têm a palavra, mas ao invés de praticar a palavra, elas praticam a sua vontade, elas praticam o que acham melhor, o que é conveniente para a época que você está vivendo. Não, meu irmão, está errado. A palavra precisa ser praticada todos os dias, pois somente por meio da palavra é que essa situação na tua casa vai mudar, que essa situação financeira na tua casa vai mudar, é que essa situação espiritual vai acabar, meu
meu irmão, na tua vida somente pela palavra liberada do altar. Só que às vezes nós não estamos escutando esta palavra. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 6, você vai ver no final do versículo, que o profeta sabia que o rei iria mandar mensageiros para tentar matá-lo. E ele estava dizendo, a Bíblia diz que eles estavam aparentemente numa comitiva, tentando resolver situações espirituais como essa, para sair da situação. E ele disse assim: ó, vai chegar gente aí, não deixe eles entrar, coloquem eles para fora, fechem a porta, me deixe do lado de dentro. Ele vem com a intenção de me matar, mas Deus já tinha um povo preparado, guardando a vida do profeta. Pega essa palavra, meu irmão: nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Tudo isso nós condenamos em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Profetizar uma maldição na tua vida é do demônio. Essa profecia não vem de Deus. Você vai acabar, você vai destruir, é do demônio essa profecia. A profecia de Deus vem para te ensinar, para te corrigir e para te levantar. Chegou a hora de você entender quem é Deus de verdade. A profecia de Deus vai dizer: amanhã, essa hora, a escassez vai acabar. Levanta a mão, a sua casa não vai ser destruída, a sua vida não vai ser destruída, nada vai ser tocado. Deus está com você, aleluia. Você crê nisso, sim ou não? O que ele vai dizer? Fala para ele: amanhã a provisão vai chegar. Aí tem um filho do Satanás lá, irmão, que diz assim, versículo 2, me ajuda: o escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Olha a resposta para o homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas dos céus, será que essa profecia poderia se tornar realidade? A profecia não vem de homens, a profecia vem de Deus. E toda a profecia de Deus vai se cumprir, irmãos. Eu quero hoje declarar algo na sua vida, na autoridade do nome de Jesus, e que me reveste essa palavra. A profecia de Deus vai se tornar verdade na tua história. Deus vai te arrancar de toda situação difícil. A profecia de Deus se cumpre, irmãos. Olha o que o profeta respondeu: entretanto, Eliseu advertiu: tu verás com os teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não. Triste coisa é você saber e não comer. Você sabia disso? A palavra de Deus garante cura, sim ou não? Sim. Garante prosperidade, sim ou não? Sim. Garante salvação, sim ou não? Sim. A pergunta que não quer calar: você crê nisso? Você vive isso? Mas a palavra de Deus também fala sobre arrependimento. A palavra de Deus também fala sobre perdão. A palavra de Deus fala sobre muitas coisas. E você crê em toda a palavra de Deus? Sim ou não? Sim, eu creio. Mais do que todas as coisas que nós estamos buscando, nós precisamos buscar a presença desse Deus na nossa vida. A Bíblia vai dizer que 4 homens leprosos, quantos homens eu disse? Estava do lado de fora, passando também a necessidade, irmãos. E ele disse assim: vamos no campo do adversário. Eu vou morrer aqui de fome? E se eu for para o campo do adversário, se eles me matar, eu vou morrer aqui? Eu vou morrer lá. É tipo assim, vou só abreviar um pouco a minha partida. Morrer aqui ou morrer lá, vai dar a mesma coisa. Os leprosos não poderiam fazer absolutamente nada para ajudar o povo, porque primeiro eles eram pessoas totalmente excluídas. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles começavam a andar aqui, ó, lá no campo do adversário, tremeu a terra. Vou de novo, presta atenção. Os leprosos eu considero como improváveis, pessoas que não podem fazer nada, pessoas que foram totalmente direcionadas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então eles estão andando em direção ao campo do adversário, com a seguinte ideia: vou morrer aqui, vou morrer lá, tanto faz.
Só que a Bíblia diz que toda vez que eles pisavam aqui, ó, estremecia lá. E eles vão andando e vai estremecendo. No campo do adversário está dizendo assim: eles se levantaram. Vou de novo. Eles se levantaram. Eu vou outra vez. Eles se levantaram. O exército se levantou para vir contra nós. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: o inferno sabe o seu potencial. Quando você se levantar, ele vai ter medo que você está marchando. Marcha, igreja. Marcha, igreja. Vamos avançar em nome do Senhor Jesus. Marcha. Quando nós nos levantamos em oração, o inferno sabe, irmão, que você tem potencial. O inferno sabe que você é perigoso. Ai, esse demônio é nada, irmão. Você é de Deus, e quem está com você é maior, meu irmão. Então você assume essa palavra. Samaria, então, está vivendo um período difícil, mas Deus levanta os improváveis. Os improváveis. Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Dá uma olhada do seu irmão e fala assim: Deus chamou você, viu? Coisa doida. Você consegue entender? Quando eles chegam na cidade, todo mundo saiu correndo. Diga: todos fugiram. Vem comigo, diga: todos fugiram. E eles começaram a comer, irmão. Comer. Armazenar comida e comer. E eles olharam e falaram assim: mas não está certo, né? Nós estamos aqui saciando a nossa fome, e o povo lá está sofrendo. Vamos voltar para lá? E vamos anunciar que tem comida no acampamento do adversário. Eles chegam e dizem assim: ó, os soldados foram embora, largaram todas as comidas lá. Anuncia para o povo que tem comida. O capitão, inteligente, sábio, chega no portão da cidade. Ei, tem comida. A escassez acabou. Vamos avançar e pegar a comida que está aqui do lado do terreno do adversário. A Bíblia vai dizer que quando ele anuncia que tem comida, toda a nação, todo o povo daquela cidade sai correndo desesperadamente e passa por cima de quem? De quem está na porta. A profecia então: tu verás com os teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás, se cumpre. A Bíblia vai dizer que aquele homem morreu pisoteado e não desfrutou. Por quê? Porque foi incrédulo, porque duvidou, irmãos, porque olhou para a profecia e disse assim: não vai acontecer. E tem muita gente, irmãos, que olha a profecia, que é a própria palavra de Deus, e não acredita que vai acontecer. Hoje eu estou chamando você aqui, irmão, para dizer algo do fundo do meu coração. Aquilo que está escrito na palavra vai se cumprir, irmãos. Aquilo que está escrito na palavra vai se cumprir, irmãos. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer fiel. Nenhum tio vai ser mudado, nenhum iute. Sabe o que é iute? É a menor letra do alfabeto, irmãos. Não vai ser mudado. O que eu estou querendo liberar para você hoje é que a presença de Deus vai mudar a nossa história. A presença do Senhor vai mudar a nossa vida. Aquilo que Deus já preparou para a nossa vida vai acontecer, e não adianta nós fugirmos. Toda palavra profética abre um caminho de provisão. Eu vou de novo. Toda palavra profética abre um caminho de provisão. Eu vou outra vez. Toda palavra profética vai abrir um caminho de provisão para a tua história. A palavra profética vai abrir um caminho para você, um caminho de portas abertas, um caminho, meu irmão, que vai haver cura, vai haver milagre, vai haver restauração. Eu quero declarar: e aprenda, a escassez está acabando para a glória do Senhor. Bispo, o que é isso? Escassez do que? Meu irmão, não sei qual escassez você está passando. Ora, o teto é fechado, parece que Deus não responde a sua oração. Mas existe uma palavra liberada, e eu quero liberar essa palavra aqui.
Filipenses capítulo 4, versículo 19, confirma: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Em Mateus capítulo 6, verso 31 e 33, nos ensina que quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Salmo 23, verso 1 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu declarei essa frase de manhã e declaro agora: a crise não define o meu futuro, a crise não define o meu futuro, mas a palavra de Deus, sim, é essa que define a minha história. Oh, meu irmão, a última palavra é de Deus. Repete comigo: a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. A crise não define o seu futuro, irmãos. A crise não define quem você é. A crise não define o que você vai viver. A palavra de Deus define. A palavra de Deus é real. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Essa noite que sejamos impactados pela presença do Espírito Santo em nossa vida, meu irmão. Está na hora de você acender, irmãos. Está na hora de você crer, confiar e voltar, irmãos. Atos de fé, atitudes de fé, passos de fé. Nós somos os improváveis. Vamos caminhar e vamos ver o que vai acontecer. Deus vai mover. Eu vou declarar: Deus vai mover. Eu tenho que começar a acreditar, meu irmão, nessas palavras e começar a viver. Março vai ser um mês de bênção, amém ou não? Nós estamos declarados 2025 sem impedimento algum, amém ou não? Então eu quero declarar: Deus vai tirar você da escassez que você está vivendo para viver uma provisão sobrenatural. Eu sempre criei na provisão sobrenatural. E escute isso: eu, lendo a palavra de Deus, eu sempre descubro algumas pérolas. E uma dessas é Pedro chegando num determinado ambiente onde Jesus estava. E ao chegar nesse local, Jesus diz assim: é lícito os estrangeiros ou os da cidade, os filhos, pagarem impostos? Ele disse assim: os estrangeiros. E Jesus pergunta: então por que estão cobrando nossos impostos? Os impostos não eram para os filhos, os impostos eram para os estrangeiros. Mas eles chegaram para Pedro, os cobradores de impostos chegaram para Pedro e disseram assim: o teu Senhor não paga imposto. Ele não paga porque não precisa, ele é filho, ele é da cidade. E quem é da cidade não paga o imposto, era só estrangeiro. E Pedro entra na casa com a cabeça baixa, e Jesus interroga ele dizendo assim: porque estão cobrando os impostos, né? Faz o seguinte, Pedro, pega uma vara, vai pescar. O primeiro peixe que você pegar vai ter um estáter lá dentro, uma pérola. Paga os meus impostos e os teus. Escute, Deus está preocupado com a gente. Vou de novo: Deus está preocupado com a nossa vida, porque parece que Deus não se preocupa, irmãos. E a verdade aqui é que Deus está interessado em como você está, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Deus, ele está preocupado. Você acha que Deus, ele não quer ver você bem? Por quê, irmãos? Toda vez que você toma a decisão de se aproximar de Deus, isso enriquece você, irmãos. Durante um tempo eu tive uma crise muito forte na minha vida espiritual, ao ponto de pensar em desistir, em deixar de orar, em deixar de ler a palavra de Deus e não ter prazer. À medida que os dias iam entrando, avançando, a minha cabeça ia esquecendo os versículos. Eu ia esquecendo dos versículos, irmãos. E por mais que eu quisesse orar, preste atenção, eu não conseguia. E aquilo foi me dando um abatimento espiritual tão grande, tão forte, irmãos, dentro de mim, que eu falava assim: não posso viver assim. E eu sei que quem passa por crises espirituais sofre o que eu sofri, irmãos. Eu não posso viver dessa maneira, não.
eu me cobrava porque eu sempre penso assim: Deus não merece, Deus merece o melhor, Deus merece o melhor da minha vida, irmãos, o melhor do meu tempo. Deus merece sempre o melhor. Agora, quando eu e você entramos num período de fome, de escassez espiritualmente, nós nos cobramos. Sabe quando tudo isso mudou? Pergunta quando? Vai lá, pergunta quando. Se você não perguntar, não vou falar. Pergunta quando? Quando eu entrei no meu quarto e eu fechei a porta, e eu disse assim: Deus, enquanto o Senhor não descer aqui e falar comigo, eu não vou parar de orar, porque eu não aceito viver sem tua presença. A fome tem que acabar. Desce para falar comigo. Comecei a orar, irmãos. Soltei o relógio, soltei tudo, tranquei o quarto, fiquei lá, irmãos. Enquanto eu não me entreguei por completo, eu não parei. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Dá para vencer a escassez com uma posição até o Senhor te responder. Eu estou orando, mas não estou sentindo. Então ora até sentir a presença de Deus. Não para de orar. Só que você tem que ser determinado para isso. E se eu ficar 1 hora orando, glória a Deus, e 2, glória a Deus, e 3, glória a Deus. E se for a noite inteira, glória a Deus. Mas quando você está determinado em viver algo para Deus, você não aceita passar a escassez ou a fome espiritual, meu irmão. Aí quando eu comecei a orar, comecei a buscar e fui orando, entregando, o Espírito foi acendendo, os versículos começaram a voltar, e eu comecei a citar os versículos. Sabe por quê? Porque é o Espírito que gera em você e que te faz lembrar todas as coisas. É Ele que faz lembrar você da promessa, é Ele que faz lembrar você de como você vai vencer. Você não é um fracassado em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, meu irmão. Ou você vai querer continuar vivendo na escassez, ou você vai querer continuar vivendo dessa forma, mendigando. Ei, até quando? Essa noite existe uma decisão a ser tomada neste lugar. Ou minha presença muda a tua história, ou você não entendeu. A presença de Deus é tudo em nosso meio e na nossa vida. Ele nos protege, irmãos, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele te cura, irmãos. A presença faz tanta coisa. E quando eu olho esse homem vendo a provisão, meu irmão, e não desfrutando dela, eu só consigo entender uma coisa: que todo mundo pode ter a mesma palavra, mas nem todos vão conseguir vivê-la. Não porque Deus não é capaz de cumprir em todas as pessoas, mas é que as pessoas não conseguem acreditar que aquilo vai se tornar realidade. Vai se tornar realidade toda a palavra que sai da boca de Deus, quando você acreditar que isso é capaz. Deixa eu contar um outro. Tem várias experiências para contar para você. E uma dessas é de outro pastor. Um pastor, eu não sei se alguém já fez aqui, mas a cirurgia para retirada da vesícula é uma cirurgia dolorosa. Tem alguém que já fez isso aqui? Só eu? Beleza. O pastor disse para a esposa assim dele: Deus pode te curar. Ela disse assim: eu creio, eu sei. Vamos orar para curar? Orava e não acontecia. O pastor perguntou para sua esposa assim: por que você não está sendo curada? Ela disse assim: porque eu não acredito assim. Eu acredito que eu vou passar pela cirurgia, mas que eu não vou sentir dor. Olha quantos anos eu ouvi isso, há mais de 20 anos atrás. Só para você ter ideia. Isso eu guardei no coração. Falei assim: que impressionante. Deus pode curar, mas a pessoa não acredita que Deus pode curar. Não que Deus é incapaz, é porque a fé dela não alcançava a cura. Mas a fé dela alcançava que ela iria passar pela cirurgia e não ia ter nenhum tipo de sequela, e não ia passar dor, nada. E isso aconteceu. Quando fez tudo isso e passou pela cirurgia, não doeu nada. Um dia eu fui no médico. O médico falou assim: faz quanto tempo que você não vem no médico? Eu falei assim: faz uns 20 anos que eu não ia no médico. Ele disse assim: e por que você está aqui? Eu falei: porque eu passei mal, pressão arterial lá em cima. Vamos fazer uns exames? Eu falei: vamos fazer os exames. Ele começou a fazer exame. Ele achou até coisa que eu falei: Jesus, não é possível que eu tenha isso não. Tinha tanta coisa, irmão. E ele disse assim: vamos tratar? Eu falei: vamos tratar. E quando ele olhou um exame, ele disse assim: cirúrgico. Eu falei: está amarrado. Nunca tinha passado por uma cirurgia. E eu falei assim: não, vou ser curado.
A gente teima com Deus, né? E eu comecei a orar para ser curado. 1 ano depois eu voltei no médico. Ele disse assim: fez a cirurgia? Eu falei: não. Você não fez ainda por quê? Eu falei: não, eu quero que você repita o exame. Porque dentro de mim eu acreditava. Acreditava o quê? Que eu estaria o quê? Curado. Aí eu entrei lá fazer exame assim, e até hoje a vitória. Cirúrgico. Eu falei: meu Deus. Eu falei: não saiu não? Eu falei: não, tá aí ainda, tá maior. Eu falei: minha fé, olha o sentimento, minha fé fracassou. Esse é o sentimento que veio no primeiro momento. Aí eu falei assim: quer saber? Vou passar pela cirurgia. Vou passar. Só que também é o seguinte, Deus, eu não vou sentir dor. Olha o que eu fiz. E eu passei pela cirurgia e estou lá, entrei na sala. E meu irmão, quando eu vi, já tinha operado. Já estava voltando. A anestesia é uma coisa maluca. Você entra assim, achando que vai ver tudo, daqui a pouco você não vê nada. E é uma coisa absurda. Aí eu voltei, quando eu voltei, conversando, comecei a chamar o nome do médico. E ele disse assim: e aí, tá sentindo dor? Eu falei: dor aonde? Já fez? Não estava sentindo dor nenhuma em nenhum lugar. Ele disse assim: não, mas todo mundo que volta, ou volta botando tudo para fora, volta com dor, se retorcendo. E eu assim: não está doendo não, doutor, tá tranquilo. Não estava sentindo dor. Eu falei assim: para falar que não está doendo, aqui ó. Eu falei assim: não, aí tá, porque tem um corte. Eu falei: não, mas e lá dentro? Eu falei: não está doendo não, doutor, está tudo tranquilo. Ele falou assim: mesmo assim eu vou te dar um remédio. Eu falei: não precisa de remédio, não está doendo. Levei ele para o quarto. Levei para o quarto. A fome, irmão, estava lá nas costas. Uma fome, irmão. Aí eu disse assim: eu não vou comer não. Ele falou assim: você quer comer? Eu falei: oxi, a fome que eu tô. Traz a comida. Irmão, não trouxeram a comida naquele dia. Pensa num bicho nervoso, irmão. Foi eu aquele dia. Eu falei assim: não, eu liguei lá e falei: ó, o doutor liberou a comida aí? Liberou. Pelo amor de Deus, traz a comida que eu tô com fome. Eu quero comer, gente. Eu preciso comer. Comi e não doeu. O médico disse assim para mim: todo mundo reclama de dor. Eu falei: comigo não. Aí eu lembrei, sabe do quê? Da mulher que havia dito isso: eu vou passar pela cirurgia e não vai doer. Essa também era a minha fé, irmãos. E não doeu, para a glória de Deus. E sabe o que eu quero declarar? Que quando você acredita, você vive, irmãos. Quando você começa a acreditar, você começa a viver. O que Deus está mostrando para aquele povo: vocês vão sair da escassez. Será que isso vai acontecer? Será que essa profecia vai se tornar realidade? Será não, irmão. Vai acontecer. Vai acontecer. A escassez vai acabar em nome de Jesus. É isso que o profeta tinha liberado, irmãos. E é isso que eu tenho que crer. Só lembrando a cada um aqui algumas etapas que eu passei para a gente orar. Primeiro, reconheça seu afastamento e volte para Deus. Segundo, pare de buscar culpados e assuma a sua responsabilidade. Terceiro, creia e declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Quarta, não subestime os improváveis. Deus pode usar qualquer um. Quinto, não duvide. A fé te faz desfrutar do que Deus já preparou para a tua história. Ah, meu irmão, já tem algo preparado para você. Posso ouvir um amém ou não? Eu poderia falar sobre muitas provisões que eu já vivi na vida, até na igreja. Vou contar mais uma só. A gente estava num propósito uma vez da igreja de trocar as cadeiras. A gente queria pegar as cadeiras todas almofadadas, bonitas. A gente ainda tinha banco de madeira, era muito desconfortável para os irmãos. Então a gente queria pegar as cadeiras almofadadas. Eu me lembro até hoje. A longarina custava R$120 cada longarina, com 3 cadeiras. E eu precisava de 120 cadeiras. Eu precisava então de 40 longarinas. Quantas longarinas? Começamos a fazer o propósito. Resumindo, não havia alcançado. Chamei os irmãos e falei assim: vamos orar, porque Deus vai mandar tudo o que está faltando. Esse é o propósito. Irmãos, diante de Deus para você, diante de Deus. Um dia eu estou chegando na igreja, a igreja estava aberta, os obreiros já tinham chegado, eu estava chegando por último nesse dia. Eu vi um carro encostado na porta, um Audi A4.
Falei, eita, quem que foi abençoado? Carrão desse na porta. Eu falei, Jesus abençoou. Abençoou alguém. Eu entrei, tinha um casal pela primeira vez. Eu falei, amém, vamos pregar. Preguei, ministrei a palavra, preguei, foi uma bênção. Falei do propósito, como eu estava falando sempre. Aí tinha uma obreira, sabe, inteligente, obreira, perguntou assim, passa para mim quem pode me ajudar. Esse rapaz levantou a mão, diz assim, quantas cadeiras estão faltando? Aí eu disse que estava faltando, acho que 20 cadeiras, não lembro mais, 30 cadeiras estava faltando, não lembro mais, acho que era 30 cadeiras, 10 longarinas, 30 cadeiras. Ele disse assim, fala para ele que eu vou doar tudo, as 30 cadeiras. Eu falei, meu Deus, multiplica aí para você ver. O rapaz, ele foi no outro dia, no outro culto que foi, ele pegou, ainda usava cheque, para você ver como é que é, faz tempo, começou a escrever, deu na mão da obreira. A obreira falou assim, é sério que você vai dar tudo isso mesmo? Eu falei, mas só o inimigo usando a obreira. Não pergunta não, irmão, só recebe a palavra. Se nós estávamos orando para a provisão chegar, a provisão chegou, eu vou duvidar? Não posso. Falei, mano, nunca mais você pergunte isso. Por quê? É Deus enviando a provisão. Esse irmão abençoou, nunca mais voltou na igreja. E começamos a entender que quando nós oramos para que o Senhor envie uma provisão, a gente não sabe quem vai chegar, a gente não sabe de onde vai vir. A certeza é, a provisão de Deus vai chegar na nossa vida. É isso que a gente tem que acreditar, irmãos. Não duvide da provisão se você está orando. Não questione o Senhor, os meios que Ele vai utilizar. Só continue acreditando, a provisão vai chegar, irmãos. E você entrou aqui para ouvir essa palavra. Vai chegar a provisão na tua vida. Vai chegar a provisão. A escassez acabou. 24 horas a mudança aconteceu naquela cidade. Deus pode mudar a sua situação hoje, agora, e hoje mesmo você receber uma ligação dizendo, eu estou fazendo isso por você. Sabe que Deus tem preparado para nós? Coisas grandes, diga grandes. Só que eu tenho que acreditar. Toda palavra que já foi liberada para a sua vida, para a sua história, confie, irmão, vai acontecer. Nunca olhe o cenário e diga que é o fim. Olhe o cenário e coloque, Deus vai prover alguma coisa, a manifestação vai chegar de alguma maneira. Irmãos, tem vários exemplos bíblicos que podem me mostrar isso. A Bíblia vai dizer outra, e essa eu encerro. Eu gosto disso. Por quê? Eu vejo uma ação de um Deus sobrenatural para mudar a nossa história em qualquer área. A Bíblia vai dizer que os profetas estavam passando algum tipo de fome. Então o profeta fala assim, vamos fazer um sopão. E o homem sai e pega uma planta, joga lá dentro da panela. E quando vão provar, eles gritam assim, morte na panela. Quem conhece esse texto sabe o que eu estou falando. Tem morte na panela. O profeta vai lá, pega um punhado de farinha, joga, come, e a morte saiu. Só que quando você continua lendo o texto, vai dizer que o profeta estava esperando uma provisão chegar. Pega essa é forte. Antes da provisão chegar, um período de dificuldade vai acontecer. Meu Deus, pegou ou não? Antes da provisão chegar, um período de dificuldade vai acontecer para fazer você desacreditar que Deus é capaz de prover. Disse, eu estou passando por um período de dificuldade. É porque tem uma grande provisão para chegar logo depois disso daí. Quem toma posse dessa palavra? Eu tomo posse dessa palavra, amém, Jesus. Uma grande provisão vai chegar. A Bíblia vai dizer que quando a morte da panela sair, eles comem, a provisão chega, pães chega, o milagre chega, as coisas começam a acontecer. Nunca questione o modo que Deus trabalhe, nunca questione o modo que Deus está fazendo. Então, após uma grande escassez, haverá uma grande provisão de Deus. Levanta a sua mão direita que eu declaro: a escassez acabou, a escassez acabou, a escassez acabou. E não é só escassez física não, irmãos, é escassez espiritual. A escassez espiritual também é realidade na vida de muita gente. Escassez na família, escassez em tantas áreas. Isso acabou, irmão. Está na hora da gente se levantar. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Eu acredito nessa palavra. E está na hora da gente começar a viver isso, a crer nisso, a confiar nisso. Quem está comigo aqui, diga amém.
Fala para o seu irmão assim: a escassez acabou. Vai de novo, diga: a escassez acabou. Vai de novo, diga: a escassez acabou. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Não fique mais com dúvida. Creia de todo o coração. Não fique com dúvida. Creia de todo o coração. Feche os teus olhos, meu irmão, por gentileza, mas não o coração. Feche os olhos. Curve a sua cabeça em nome de Jesus e feche os teus olhos. Você é capaz de, no dia de hoje, erguer a sua voz e confiar no Senhor, e confiar que Ele vai mudar toda a história da sua vida? Quem é capaz de crer nisso, diga amém. Quem é capaz de crer nisso, diga amém. Feche os teus olhos, comece a orar, comece a falar com Deus, comece a abrir o coração, comece a dizer que Ele é o Senhor da tua vida, comece a colocar a sua vida totalmente no altar de Deus. Existe um milagre de Deus para a tua história, existe um milagre de Deus para a sua vida, existe uma provisão do Senhor para acontecer na tua vida, e vai acontecer, vai se cumprir a palavra de Deus. Nenhuma palavra de Deus, meu irmão, vai deixar de ser cumprida na tua história. Todas elas vão acontecer para a glória de Deus. Comece a trazer à memória todas as palavras que o Senhor um dia falou com você, de todas as promessas e todas as provisões que Ele falou que ia acontecer. O Senhor não mentiu, o Senhor não brincou com a sua fé, o Senhor não brincou com a tua vida, muito pelo contrário, Ele fez a promessa porque Ele acredita, Ele sabe, meu irmão, que você é capaz de viver os resultados. Erga suas mãos aos céus e comece a dizer a Deus: eu acredito na promessa, eu acredito na palavra. Levanta as mãos e comece a orar. 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 Comece a orar. Diga: eu vou viver a provisão. Eu vou viver a provisão. Eu vou viver a provisão. Eu vou viver a provisão de Deus. Ore, ore a Deus. Mensagem liberada. Espero que essa mensagem tenha falado com você. E se falou, deixa nos comentários aí. Comente essa mensagem. Vale a pena você comentar. Compartilhe também esse vídeo e também seja um anunciador da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você poderosamente e que você seja abençoado em tudo. Fica na paz e Deus te abençoe.